Estamos em Gálatas, capítulo 5, e agora vamos abordar os versos de número 10 a 12. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo que vai ser dito aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Então vamos lá. Antes de ler o versículo 10, quero só lembrar que nos versos 8 e 9, Paulo havia falado para os Gálatas: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Que persuasão? Esse convencimento que os judaizantes estavam tentando sobre os Gálatas, de querer convencê-los a observar a lei para serem salvos. Paulo diz aqui, esta persuasão, esse tipo de convencimento, essa tentativa, não vem de Deus, porque Deus é que chama os crentes em Cristo através do Espírito Santo. Então, isso com certeza não vem de Deus. Só pode ser ou do próprio homem ou de Satanás. No versículo 9 ele falou, um pouco de fermento leveda toda a massa, querendo dizer que mesmo uma heresia aparentemente inofensiva pode causar danos, quanto mais uma heresia do tamanho dessa que os judaizantes pregavam, que envolvia a salvação da pessoa. Depois de ter dito isso, aí sim, o apóstolo Paulo diz no versículo 10, confio de vós, ou seja, de novo, Paulo demonstra a esperança de que os Gálatas não foram completamente convencidos pelos judaizantes. Mas ele fala o seguinte, presta atenção, confio de vós no Senhor, isto é, no auxílio do Senhor, porque Paulo sabe que o ser humano por si mesmo, ele facilmente pode ser convencido de alguma heresia e se desviar da fé, mas no Senhor nós podemos muitas coisas. Então, confio de vós, Gálatas, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Como assim nenhum outro sentimento? O que o apóstolo quer dizer aqui é que eles não vão alimentar um sentimento diferente daquele que eles deveriam ter. Eles não vão alimentar um sentimento positivo em relação ao falso ensino. Pelo contrário, eles vão continuar mantendo aquele sentimento que eles deveriam ter em relação ao evangelho. Essa é a esperança do apóstolo. Por isso que ele fala, confio. Mas, com respeito àquele que vos perturba, olha que interessante que Paulo diz aqui. Com respeito a vocês, Gálatas, eu confio que com o auxílio do Senhor, vocês não vão alimentar um sentimento errado, uma atenção errada à heresia. Eu confio nisso. Agora, aquele que vos perturba, isto é, os judaizantes, ele ainda diz assim, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aqui, quando ele fala seja ele quem for, Paulo está ampliando o alcance da condenação. É claro que ele tem em vista primeiro os judaizantes, mas se houver alguém além dos judaizantes querendo desviar os Gálatas da fé, de qualquer maneira, também sofrerá condenação. Que palavra dura, hein? Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Em outras palavras, não ficará impune. Não ficará impune. Mais à frente nós vamos ver que existe uma lei da semeadura, ou também chamada de lei da colheita, que diz que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Nós vamos ver isso mais adiante no capítulo 6. Mas Paulo já está adiantando aqui essa ideia, quando ele diz que aquele que perturba os Gálatas sofrerá condenação. Aquele que faz o mal, receberá o mal também. Deus não deixará ninguém impune. Muitas pessoas acham que Deus só vai punir no dia do juízo. No dia do juízo, Deus vai punir os que praticaram o mal. Do dia do juízo, ninguém escapa. Sim, ninguém escapa, mas a verdade geral é que Deus não costuma deixar as pessoas serem punidas somente no dia do juízo. Não. Se uma pessoa morre sem Cristo, ela já vai ser condenada, já vai para o inferno. Agora, se ela não morre, se ela ainda fica muito tempo ainda aqui neste mundo, o que é de se esperar é que ela vai ser punida ainda nesta vida. É isso que a lei da semeadura, da colheita, é isso que ela diz. Vamos continuar aqui. Paulo continua. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Por que Paulo faz essa pergunta? Certamente porque os judaizantes estavam dizendo lá para os Gálatas que Paulo pregava duas mensagens. Ele pregava uma mensagem que não era para o crente se circuncidar e também pregava uma mensagem que era para se circuncidar. Era isso que os judaizantes provavelmente estavam falando para os Gálatas. É como se eles dissessem, esse Paulo aí, ele é duas caras.
Ele prega duas coisas. Dependendo do lugar, ele prega que é preciso circuncidar. Dependendo se ele está em outro lugar, ele diz que não é preciso circuncidar. Ele prega duas mensagens opostas. É a isso que Paulo está se referindo aqui. Os judaizantes provavelmente diziam que o apóstolo pregava duas mensagens contrárias. E aí Paulo questiona, se é assim, se eu faço isso, ou seja, se eu prego também circuncisão, que é preciso circuncidar, por que eu continuo sendo perseguido? Porque o fato é que o apóstolo Paulo, o ministério dele todinho, ele foi perseguido pelos judeus, porque ele pregava que não era preciso a circuncisão. Então, se ele estivesse realmente pregando duas mensagens, dependendo do lugar, ele chegava e falava, não é preciso circuncidar, por que os judeus continuariam então perseguindo ele? Essa que é a questão que ele levanta. E outra coisa que ele acrescenta, logo está desfeito o escândalo da cruz. Por que ele fala isso? Se eu prego a circuncisão em alguns lugares, então a morte de Cristo na cruz, essa mensagem que tanto escandaliza, ela está desfeita. Ela não existe mais. Se eu estou falando, tem que circuncidar, Cristo na cruz não é necessário. Então, o escândalo da cruz, a mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não está sendo mais pregada. O escândalo da cruz foi desfeito, então. É isso que ele quer dizer aqui. Mas nós sabemos que isso aí é uma mentira dos judaizantes. Paulo, ele não achava que era preciso circuncidar para ser salvo. Mas aí você poderia dizer assim para mim, professor, eu já vi na Bíblia que Paulo, ele certa vez, ele exigiu a circuncisão para um de seus seguidores. Como é que explica isso então? De fato, se nós dermos uma olhada lá em Atos, capítulo 16, versículo 3, tem o seguinte, de acordo com a tradução da Bíblia Viva, que é uma tradução mais para uma paráfrase do que para uma tradução mesmo, né? Diz lá, e por isto Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Ele quem? Timóteo. Aí continua, em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego, e não havia permitido isso antes. Presta atenção no que eu vou te falar agora para você entender por que Paulo agiu assim em relação a Timóteo. Todo filho de judia é judeu, todo filho de judia. Se o sujeito for filho só de um judeu, um homem, um judeu, ele não é judeu. Para ser judeu, tem que ser filho de judia. O que acontecia aqui? Timóteo era filho de judia, mas o pai dele não era judeu. E esse pai dele, que não era judeu, provavelmente não permitia que Timóteo fosse circuncidado. Então, se Timóteo passasse a trabalhar junto com Paulo e começasse a pregar entre os judeus, muitos judeus sabiam que Timóteo era judeu, mas não era circuncidado. Isso para o judeu não tem escândalo maior. Jamais eles aceitariam ouvir Timóteo ao saber que Timóteo era um judeu não circuncidado. Você compreende? Aceitar um gentil não circuncidado é uma coisa. Agora, aceitar um judeu não circuncidado é outra, completamente diferente. É muito mais grave. Paulo, sabendo que isso iria atrapalhar a evangelização dos judeus, então, no caso de Timóteo, ele abriu uma exceção. Por quê? Porque entre os judeus, circuncidar é uma coisa normal. É uma coisa normal. Então não seria tão grave assim se Timóteo fosse circuncidado, porque isso já era uma coisa normal entre os judeus. Mas Paulo só admitiu isso por causa do fato de que Timóteo já era judeu, e que isso também, se ele não circuncidasse, ia atrapalhar na evangelização. Foi por isso, então, que o apóstolo Paulo, no caso de Timóteo, ele abriu uma exceção. Ele entendia assim, eu vou deixar Timóteo circuncidar, porque todo judeu, de maneira geral, circuncida mesmo. Isso vai facilitar a evangelização. A gente evangeliza, o judeu aceita Jesus, mais à frente a gente explica as coisas direito, que ele não precisa circuncidar mais e tal. Então, no caso de um judeu, Paulo abria a exceção, deixava circuncidar, mas com o objetivo de facilitar a evangelização. No caso de um gentil, como nós vemos aqui na Epístola aos Gálatas, no caso de Tito, que não era judeu, era gentil, Paulo não conversou, não discutiu, não vai circuncidar e pronto. Então nós podemos entender que no ministério de Paulo, ele abria uma exceção para circuncidar quando era
um judeu. Mas quando era um gentil, aí não tinha conversa. Por quê? Porque ele achava que aí, se fosse circuncidar um gentil, realmente a mensagem de que a salvação é só em Cristo, ela correria perigo. E se fosse circuncidar um judeu, não teria tanto esse risco, porque o judeu, de forma geral, já era circuncidado mesmo. Continuando aqui, Paulo termina com uma palavra muito dura e que escandaliza muitos. Olha o que ele fala: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo, obviamente, está se referindo aos judaizantes aqui. Olha o desejo que Paulo expressa: tomara até se mutilassem, isto é, se cortassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está explicitamente desejando que os judaizantes se cortassem por causa dessa obra que eles estão fazendo lá na Galácia de querer desviar os Gálatas. Aí você primeira pergunta: por que Paulo está desejando uma coisa ruim para eles e uma coisa ruim como se cortar? Por que especificamente se cortar? Ora, o que era a circuncisão? Não era justamente cortar a pele do prepúcio? Não era isso? Então, Paulo está querendo dizer o seguinte: já que os judaizantes são tão obcecados com esse negócio de cortar circuncisão, tomara então que eles se cortem de verdade e se machuquem para valer. É isso que ele está falando aqui. O interessante é que algumas versões chegaram a traduzir, sabe como? Tomara que se castrem. Olha só, se você pegar a King James atualizada, 1999, a tradução ficou assim: quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. É como se ele desejasse que na hora que a pessoa fosse fazer a circuncisão no órgão genital, ela acabasse se castrando. Na nova tradução na linguagem de hoje, a mesma ideia. Vejam só: e quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. E na Bíblia Viva, olha como é que ficou: só desejo que esses mestres que querem que vocês se cortem, fazendo-se circuncidar, cortem-se a si mesmos do meio de vocês e os deixem sozinhos. Aqui nessa última tradução da Bíblia Viva, eu não achei muito boa não, porque parece que o tradutor tentou amenizar, querendo dizer que Paulo estava falando para eles se cortarem da comunidade, se afastarem da comunidade. Mas não, o texto é claro. Paulo expressa o desejo de que eles acabem se machucando nessa obsessão de exigir a circuncisão. William Hendrickson, um famoso comentarista reformado, ele fez uma tradução pessoal deste versículo. Olha como é que ficou a tradução dele: tomara que aqueles que os perturbam sejam feitos eunucos. Já pensou? Será que era isso que Paulo tinha em mente? Desejar que os homens se tornassem eunucos? E o William Hendrickson ainda incluiu um comentário. Olha o que ele falou: já que os judaizantes que perturbavam os gálatas acreditavam que uma pequena mutilação física era de valor religioso, então que sejam coerentes e que cortem de forma muito mais radical. Resumindo, o que nós temos aqui é explicitamente um desejo do apóstolo Paulo pelo mal dessas pessoas. E aí você vai perguntar para mim: professor, isso é cristão? É cristão um homem de Deus querer, desejar esse tipo de coisa para aquele que está fazendo o mal? Bom, o que eu responderia é o seguinte: como Paulo estava aqui sendo inspirado por Deus naquilo que ele dizia, eu só posso entender que era desejo do próprio Deus que Paulo expressasse essa indignação e expressasse esse desejo de que o mal acontecesse sobre os judaizantes. É o tipo de coisa que a gente só pode aceitar porque vem de um homem inspirado por Deus. A gente tem que lembrar também que quando esse tipo de atitude vem movida pelo próprio Deus, só nos cabe aceitá-la. Só nos cabe aceitá-la. Por exemplo, lá em Mateus 18, versículo 6, Jesus fala assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só o desejo de Cristo para aqueles que fazem tropeçar os pequeninos. Olha o desejo de Cristo: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nós, crentes comuns, ai de nós falar uma coisa dessas, né? Tá movido pelo ódio, tá movido pela maldade, tá movido pela ira. Mas se vem de Deus, nós temos de interpretar como sendo um sentimento justo,
um sentimento santo, um sentimento que requer uma punição severa para aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus. Então, no caso de Cristo, não pode haver qualquer discussão com respeito à intenção dele. Cristo certamente tinha uma intenção santa quando disse isso, uma intenção justa. E Paulo, sendo inspirado por Deus, porque ele estava escrevendo a Epístola aos Gálatas, sendo uma pessoa inspirada por Deus, tudo aquilo que ele diz, até que muitas vezes nos choque e nos escandalize, nós devemos aceitar como uma coisa de Deus, normal. Assim como lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falou que deveria entregar o rapaz lá da igreja a Satanás. Ora, como é que um crente normal vai falar uma coisa dessa? Não vai. Mas Paulo podia falar, porque ele estava inspirado por Deus. Então a gente tem que fazer essa distinção. Na próxima aula nós continuaremos então nosso comentário a respeito da Epístola aos Gálatas. Até lá.